Lá. Deixa eu chamar o técnico para gravação. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou o Fábio Orsi. É com muita alegria que a Associação dos Engenheiros da região de Itapetininga, em parceria com o CREA São Paulo, estão realizando este evento. Gostaria de agradecer todos os participantes, bem como toda a diretoria da AERE, na pessoa do seu presidente, nosso querido amigo aí, engenheiro José Antônio Saad, pessoa muito solícita, que tem tocado bravamente aí, com muita maestria, essa associação tão querida aí para o CREA e também das pessoas aí da região aí, da Unacop. É a Unacop, né, que vocês fazem parte, né? Os funcionários, né, gostaria de agradecer a Carla, né, que a Carla tem sempre dado uma sustentação aí na secretaria, aí, sendo sempre responsável aí, um dos braços direitos aí, ou o braço direito aí do SAAD. Também os colaboradores que se empenharam para a realização desse evento. Agradeço o engenheiro Vinícius Marquesi, que é presidente do CREA São Paulo, pela parceria, e também agradecemos a engenheira Valesca Del Piero, que será palestrante desta noite e abordará o tema A Engenharia e as Cidades Inteligentes. Desejamos a todos um excelente evento. Dando continuidade, nós temos um vídeo do CREA que está junto conosco nesse evento. Vamos assistir. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT,
é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Muito bem, assistimos aí o vídeo do CREA, que está conosco nessa parceria. Tivemos que nos adaptar para a plataforma virtual e, desde já, quero agradecer mais uma vez a todos os que estão participando com a gente. Só reforçando que teremos a apresentação da engenheira Valesca e depois um momento para perguntas e dúvidas. Então, peço que anotem suas questões e abriremos um momento específico após a palestra. Todos os participantes terão direito ao certificado, desde que permaneçam até o final do evento e, após terminar o evento, 5 minutos depois, vai estar disponível o certificado e, para receber o certificado, é preciso também fazer o preenchimento da pesquisa de avaliação. Não quero me alongar, então vou apresentar a nossa convidada e, desde já, agradecemos pela disponibilidade. Está conosco nesta noite a engenheira agrônoma Valesca Del Piero, como disse, a engenheira agrônoma, mestre em agricultura e meio ambiente, consultora em cidades inteligentes, na elaboração de projetos de políticas públicas tendo como foco o desenvolvimento sustentável. E também ela é conselheira estadual do meio ambiente, do CONSEMA. Então, vamos iniciar a palestra com a engenheira Valesca Del Piero, que falará sobre a engenharia e as cidades inteligentes. É com você, Valesca, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Qualquer problema aí, Fábio, por favor, me avise. Tá ótimo. O online ainda, eu falo que é um desafio para mim, porque eu gosto muito de encontrar as pessoas, de conhecer, de sentar, olhar nos olhos, mas seguimos por aqui ainda, né? Espero que por pouco tempo. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a engenharia e as cidades inteligentes, esse tema que é tão atual e abrangente, né? E que é do interesse de todos. E eu vou começar contando para vocês um pouquinho, vou falar do meu currículo para vocês, da minha jornada, para vocês entenderem como que eu cheguei nas cidades inteligentes. Né? Eu sou engenheira agrônoma, hoje eu trabalho com consultoria para cidades inteligentes, elaborando esses projetos de políticas públicas, mas eu também sou técnica de alimentos, fiz mestrado em agricultura e ambiente, fiz MBA em gestão e investimento no setor sucroalcooleiro e eu trabalhei em diversas áreas. Eu dei aula nas universidades, eu dei aula em ensino fundamental público, em escolas públicas, trabalhei em laboratórios de tratamento de efluentes, de água, trabalho há um tempão com projetos de licenciamento ambiental. Sou coordenadora de projetos de educação ambiental dentro de uma ONG de educação e meio ambiente. Então, eu fui passando em diversas áreas, né? E também tive a oportunidade de ser servidora pública. Eu fui coordenadora do meio ambiente aqui na cidade que eu moro e foi uma experiência incrível para mim trabalhar de pertinho, ver como funciona o setor público, porque eu tinha vindo de setor privado, então a gente precisa ter essa vivência para ter realmente a noção de como as coisas funcionam, né? Hoje eu estou como conselheira no CREA São Paulo e também no CONSEMA, que é o nosso Conselho Estadual do Meio Ambiente. E eu costumo dizer que eu sou uma eterna inconformada, inconformada com os serviços que eu encontro, com o sistema educacional, com as coisas que não funcionam, e é esse meu inconformismo que me trouxe até as cidades inteligentes, porque ao longo da minha jornada, que eu fui passando de professora, palestrante, servidora pública, trabalhei em iniciativa privada, participo de conselhos municipais na minha cidade, tanto do CONDEMA quanto do Conselho da Alimentação Escolar, estou por dentro do que está acontecendo no CONTUR, sou mãe, sou esposa, sou cidadã. E aí eu falo, meu Deus, por que as coisas não funcionam direito? E aí eu fico
eu ficava procurando uma saída e ficava tentando entender o porquê que aquilo não estava funcionando como deveria. E aí, esse meu questionamento, segundo minha mãe, não sei se minha mãe está assistindo hoje, mas ela fala que eu sou questionadora desde pequena. E aí eu questiono e caí nesses projetos de cidades inteligentes. Comecei a estudar políticas públicas, a entender como as coisas realmente funcionam, o que elas precisam para realmente funcionar dentro da cidade, e cá estou. E era isso que eu queria para vocês entenderem como que hoje... mas como que você virou consultor em cidades inteligentes? É o meu questionamento. E por que eu, por participar de tantos projetos, né, a nível estadual, eu me perguntava, meu Deus, a gente participa de tantas coisas, né? Existem tantos projetos, tantos programas na área de meio ambiente, que é uma área que eu trabalhava bastante, que eu trabalho bastante, atuo muito nessa área, inclusive fiz meu mestrado nessa parte. Eu falava, gente, desde pequena eu escuto, eu lembro da Eco 92, eu era pequenininha, eu participei, assisti, achava o máximo, fazia trabalho na escola. E aí, se a gente parar para pensar, as coisas não evoluíram, a parte ambiental não evoluiu quase nada. A gente é muito atrasado. E hoje, né, que eu estou mais madura, entendendo melhor as coisas, eu falo, meu Deus, por que as coisas não funcionam? Por que os projetos não vão para frente, ficam lá no papel, na mídia e tal? E eu entendo que a nossa vida acontece nas cidades. Se a gente não mudar as cidades, a gente não muda o estado, não muda o país. E foi essa minha busca de melhorias dentro das cidades que eu estou aqui falando para vocês. Como que nós podemos contribuir para melhorar as nossas cidades, sendo que a nossa vida acontece lá? Né? O mundo mudou e ele muda muito rápido, cada vez mais. E se a gente não mudar junto com essa mudança toda que acontece no mundo, como que a gente vai acompanhar tudo isso? Então, promover essa transformação nas cidades, a gente vai promover a transformação no nosso planeta. Hoje, nós vivemos um momento de grande disrupção. A gente escuta essa palavra, né? Disrupção, disruption. E aí eu falo, meu Deus, o que é isso? Aí eu fui ver o que era essa disrupção que a gente está vivendo hoje. A grande disrupção é a velocidade com que as coisas estão acontecendo. A gente pôde ver com a pandemia da Covid-19, muitas cidades que eram ranqueadas como cidades inteligentes, como cidades bem organizadas, elas também foram pegas de surpresa por diversos processos que precisavam acontecer ali e não estavam prontos para acontecer. Né? E aí, se a gente considerar, um dado da ONU que eu trago para vocês, que até 2050, 70% da nossa população vai ser urbana, como que a gente vai dar conta desse caos? Né? A gente fala que a pandemia veio para a gente pensar, para a gente desacelerar. Pelo contrário, a nossa vida acelerou, a nossa vida mudou completamente. A gente teve que se adaptar a vários processos diferentes que não faziam parte da nossa vida, desde das crianças até os idosos. Então, ninguém escapou. Então, a gente para e pensa, meu Deus, se 70% da população vai ser urbana até 2050, e esse dado está sendo cada vez mais aumentado, essa porcentagem, como que a gente vai dar conta desse caos? O que a gente vai fazer para receber essa galera? A gente precisa pensar em tudo, em mobilidade, em alimentação, em tudo. E aí a gente precisa pensar nas nossas cidades. Mais do que nunca, as nossas cidades precisam ser repensadas, reorganizadas. Né? A gente precisa de um novo planejamento para que ocorra um desenvolvimento e uma retomada econômica que seja benéfica para todos. Né? Porque a gente pensa, o que é viver numa cidade inteligente? Né? Eu até ponho /município, porque esses dias eu fui até falar com alguns engenheiros agrônomos e eles, você fica falando de cidade? E a área rural? Não, gente, quando eu falo cidade, eu quero dizer município inteligente, né? Então, a gente fala tanto da área urbana quanto da rural, porque o campo, ele é o complemento da cidade. Não existe cidade inteligente
se ela for desconectada do campo, né? Nós precisamos dessa união. Então, é o município inteligente, mas nós usamos o termo cidade inteligente, smart cities, né? E eu adoro essa definição. O que é uma cidade inteligente? É um lugar onde tudo parece conspirar para fazer a nossa vida melhor, né? As pessoas, elas se identificam muito com as cidades. Quando a gente começa a conversar, troca nome, né? Fala das profissões, tudo. Logo em seguida, a gente sempre pergunta: de onde você é? E a gente fala com carinho das nossas cidades, porque a gente se identifica com elas. A gente fala da nossa família, talvez ficou na cidade que a gente nasceu, como é o meu caso. Então, a gente conta da nossa cidade, conta das tradições que existem lá, festas, ou alguma coisa característica, algum time de futebol, enfim. A cidade, ela faz parte da nossa vida. É como se a gente fosse olhar um retrato da nossa família. Quando a gente olha as nossas cidades, a gente se identifica com aquilo que acontece nela. Hoje mesmo eu compartilhei no meu stories do Instagram uma fotinho que publicaram. Eu sou da cidade de Araras, e lá publicaram um parquinho, que hoje não existe mais, mas era um parquinho que fez parte da minha infância. Nossa, é muito legal, né? Dá uma sensação boa quando você vê uma parte da sua infância. E isso está ligado nas nossas cidades. E quando a gente faz uma pesquisa, as pessoas não querem uma cidade nova, elas querem uma cidade melhor. Então, esse é o nosso grande desafio. Como que nós vamos tornar as nossas cidades melhores? Quando a gente vai estudar cidades inteligentes no mundo, eu trouxe até alguns exemplos para vocês. A gente poderia fazer uma palestra só de exemplos de cidades inteligentes do mundo, né? Mas eu trouxe alguns exemplos e vocês vão entender o porquê. Né, eu gosto de falar de Songdo, que fica na Coreia do Sul, que ela é considerada uma cidade do futuro. Foi uma cidade planejada, ela foi construída ao redor de parques lineares. Ela tem um sistema de gestão de resíduos sensacional, super futurista. Não existe coleta de resíduos. Todos eles passam por tubulações subterrâneas, já caem nas usinas de resíduo e tal. Eles também têm uma mobilidade aérea, já pensando nos aviões, helicópteros. É sensacional. Mas é uma cidade planejada, né? Aí outras cidades que a gente adora falar, que são lugares maravilhosos, por exemplo, Copenhague é considerada a cidade super sustentável, com parques maravilhosos, exemplares, com arborização urbana pensada, monitorada. A mobilidade urbana super favorece o uso de bicicletas, telhados verdes, enfim. É uma outra realidade, né? Londres é a cidade que mais recebe startups e profissionais de informática do mundo. Eles são muito focados na educação de qualidade. Nova York, que é uma referência em diversas tecnologia, planejamento urbano, mobilidade, enfim. Nós temos N exemplos. Valesca? Oi. Valesca, compartilhe sua tela, por gentileza. Acho que não parou o compartilhamento. Ah, é? Isso, veja lá. Espera um pouquinho. Veja lá. Desculpe atrapalhar, viu? Imagina, só não tô achando aqui como que eu vou. Sumiu aqui a minha página. O que será? Apareceu de novo. Veja lá, compartilhe. É o share screen. Sim, ninguém estava vendo até agora? Agora foi? Isso. É que você estava falando tão bem, descontraída, assim, Nova York, Londres, a gente estava acompanhado, estava imaginando. Vocês não viram nada, então? Não, nós não vimos, só a sua fala mesmo. Não acredito. Peraí, vamos passar de novo aqui, ó. Agora vocês estão vendo? Isso, sim. Então, eu coloquei esse slide, ó, da vida acontece nas cidades, que o mundo mudou, a nossa disruption. Sim. Deixa eu puxar para cá. Isso, agora vai.
o repensar das nossas cidades. Isso. E aqui eu estava em Songdo. Falei de Isso. Songdo, de Copenhague. Você estava terminando de falar de Londres. Isso, em Nova York, que é uma referência mundial, né, de planejamento urbano, mobilidade, tecnologias, enfim. Nós temos muitos bons exemplos e exemplos muito legais de cidades inteligentes pelo mundo. Mas e o Brasil, né? São outras realidades que nós temos nesses lugares. Como eu falei para vocês, eu que estudo cidades inteligentes, estou sempre em eventos de cidades inteligentes. Existem eventos até de uma determinada cidade, porque são tantos os projetos, é tanto desenvolvimento, que a gente fica assim, pasma. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com o governo da Estônia. Não sei se alguém que está aí presente conhece a Estônia. Ela é o país mais desenvolvido em governança digital do mundo. E eu tive a oportunidade de participar. Eles são tão evoluídos que eles têm até um programa de TV que acompanha a governança digital. E aí a gente conseguiu uma reunião com eles e eles apresentaram todo o processo, como que funciona essa tecnologia na governança deles. É incrível, você fica assim, pasma na reunião, não dá para acreditar que aquilo funciona tão bem, né, mediante os exemplos que nós temos aqui no Brasil. Por isso que eu faço essa reflexão. Mas e no Brasil? Quais são os nossos desafios? Infelizmente, são muitos, né? Nós ainda temos problemas estruturais para resolver. Problemas esses que já foram resolvidos nessas cidades, exemplo de cidades inteligentes do mundo, que eu trouxe para vocês, e entre outros que eu nem falei. Aqui a gente tem problema de saneamento, a gente tem problemas de vazamentos de água, problemas estruturais, regularização fundiária, enfim, muita burocracia. Então, a gente começa a pensar, meu Deus, como que nós vamos tornar as nossas cidades inteligentes? E aí eu trago muito esse papo com a engenharia, porque nós... Oh, meu Deus, tá indo muito rápido. Porque não existe cidade inteligente se a gente não tiver a participação da engenharia. Hoje no Brasil nós temos várias cidades que estão se desenvolvendo para se tornarem inteligentes. Temos cidades que estão no caminho, como é o caso de Curitiba, que tem o melhor sistema de mobilidade urbana. Ela é eleita o melhor trânsito do Brasil, é uma cidade à frente do tempo dela, desde a década de 90, quando foi governada por Jaime Lerner, que foi prefeito, governador do Paraná. Ele teve sempre uma visão diferenciada para o planejamento urbano. Então, lá atrás ele já falava em troca de material reciclado por passagem de ônibus, coisas que ainda nem acontecem nas cidades. Ele transformou a cidade de Curitiba, né? Ele foi um grande planejador, um grande governante público, né? E ele transformou essas partes das cidades que antes não eram usadas para nada, como em parques que hoje são pontos turísticos da cidade, né? Salvador, por exemplo, está trazendo tecnologias para melhorar a mobilidade urbana e produção de energia. E eu trouxe esse exemplo que todo mundo gosta de falar, não sei se está aparecendo aqui, que é Laguna. No Ceará, todo mundo fala, Laguna, a primeira cidade inteligente do Brasil. Gente, lá não é uma cidade, lá é um bairro planejado, né? E essa tendência de bairros inteligentes e bairros planejados está vindo muito forte aqui no Brasil, o que é muito legal. É ótimo bairros inteligentes e planejados, mas a gente tem que pensar que a transformação das nossas cidades que é o nosso desafio, né? Como que a gente vai tornar melhor os serviços da nossa cidade? E como a gente vai colocar engenharia para trabalhar lá para a gente conseguir essa mudança? É por isso que eu comecei a trazer essa pegada da engenharia e as cidades inteligentes. As nossas cidades, elas são movidas por pessoas, né? E nós precisamos estar lá para ajudar a fazer essa engrenagem girar. Eu trago sempre essa definição de cidade inteligente,
que é a cidade pautada em 4 pilares, que é o pilar da cidade humana, que ela é focada na melhoria da qualidade de vida do cidadão, sempre considerando a área urbana e a área rural. O pilar da cidade eficiente, que é a gestão eficiente de tempo e dinheiro, como que nós vamos diminuir o tempo desses serviços prestados e como que nós vamos empregar melhor esse dinheiro público. A cidade sustentável, que é a cidade pautada, com projetos pautados no tripé da sustentabilidade econômico, social e ambiental, pensando a curto, médio e longo prazo. Não adianta a gente virar gestão e fazer projetos que apagam incêndio somente. Nós precisamos de projetos contínuos. E o pilar da cidade inteligente, que é o quê? É o pilar focado nas pessoas daquela cidade, nas lideranças que estarão olhando com o mesmo propósito para a mesma direção, né? Que são os gestores públicos, os empresários dessa cidade, os conselheiros, os servidores, consumidores, professores, alunos. As pessoas, elas precisam estar comprometidas com a melhoria da sua cidade, né? E aí, aqui que a gente chama essas pessoas de agentes da inovação. Qual é o papel de cada um na construção de uma cidade inteligente? Né? Os 4 agentes da inovação são o setor público, que ele tem o papel de fazer a execução e a coordenação desse projeto de cidade inteligente, criando um arcabouço legal para garantir que tudo vai ser feito perante as leis. Né? O setor privado, que ele é um parceiro de execução de projetos, tanto em licitações ou fontes de financiamento como investidor desse projeto. Os nossos professores, que são formadores de opinião e multiplicadores da informação, considerando sempre da educação infantil até a universidade. Nós precisamos desse engajamento dos nossos professores e dos nossos alunos, trazer a universidade, as escolas, né? Desde a educação infantil, as nossas crianças, elas precisam entender como funciona uma cidade, né? Elas têm que saber o que está acontecendo na minha cidade, né? E não só ter a noção de 4 em 4 anos, quando escuta propaganda eleitoral. Então, nós precisamos trazer esse engajamento. E também os nossos cidadãos, que são peças-chave para a nossa transformação. Né? Porque a partir da Constituição Federal, o cidadão ele tem um poder de decisão, mas ele precisa conhecer e ter clareza da cidade que ele vive, e quais são os projetos, como que é esse processo de construção da cidade. Né? Então, essa rodinha tem que estar girando junto com essa daqui. Né? Nós precisamos ter os 4 pilares da cidade inteligente juntos, encaixados, e esses pilares, eles precisam ser abraçados pelos 4 agentes da inovação, para que a gente consiga uma transformação das nossas cidades. Então, às vezes fala assim, mas cidade inteligente, você não vai falar de tecnologia? Vou. Tecnologia, ela tá lá no pilar da cidade eficiente. A tecnologia, ela é um meio para a resolução dos nossos problemas da cidade. Né? E o objetivo final é a melhoria da qualidade de vida do cidadão, é a melhoria dos serviços. Né? Então, como que a gente vai fazer tudo isso funcionar? Sempre lembrando que todos os nossos projetos, tudo isso que eu falo de cidade inteligente, está andando conjuntamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O Brasil é um dos países signatários, e nós precisamos cumprir esses objetivos, né? Então, todos os nossos projetos, eles precisam estar ligados às ODS. Então, é muito importante a gente ter clareza do que nós estamos fazendo e passar isso também nas escolas, nas universidades, para que eles já entendam que esses objetivos do desenvolvimento sustentável faz parte da nossa vida, até da nossa casa. O que a gente tem que melhorar aqui para estar ligado, para estar alinhado com as ODS? Né? É interessante trazer essa discussão quando a gente fala de educação ambiental. E como que a gente acelera essas cidades inteligentes com a participação dos profissionais da engenharia? Quando eu faço essa pergunta,
E eu falo, né, que tudo começa por um projeto, né? Por isso que a engenharia tem que estar presente, porque hoje a realidade que nós temos, eu que estou aí trabalhando em diversas prefeituras, conhecendo diversas realidades diferentes, cada cidade é muito particular, né? O que funciona em uma às vezes não funciona na outra. Mas o que a gente vê em todas as prefeituras é o quê? Sobra lei e falta projeto. Então, a gente precisa estar lá para conseguir mudar tudo isso. E quando a gente fala de projetos, na verdade, até para o nosso projeto de vida, eu gosto de trazer essa reflexão do Napoleão Hill, porque eu sou uma fãzona do Napoleão Hill, leio todos os livros dele e gosto muito do livro, não sei se alguém aqui que está assistindo já conhece, já leu, conhece, que é A Lei do Triunfo. Né? O Napoleão Hill estudou mais de 200 empresários norte-americanos de sucesso para entender qual o caminho que eles seguiam para ter sucesso. E ele chegou em 5 passos que eram semelhantes para todos eles, que é você definir um objetivo, descrever no papel de forma clara e definida esse objetivo, definir os passos que vai te levar desse ponto A para o seu ponto B, estabelecer parcerias para você fazer esse caminho de uma forma rápida e assertiva e não desistir até alcançar o seu objetivo. Né? Na verdade, isso serve como uma reflexão até para nós, no nosso pessoal, né? Como que eu quero estar daqui a 5 anos? As minhas ações de hoje vão contribuir para o meu caminho, para o meu objetivo daqui a 5, 10 anos? Né? Eu estou fazendo parcerias que vão me ajudar nesse caminho? Parcerias essas até na nossa vida, né? Então a gente precisa fazer essas reflexões e assim é para as nossas cidades também. E nós precisamos trazer a engenharia para essa reflexão, porque nós precisamos estar nessas discussões da cidade. Ou a cidade ela precisa ir de um ponto A para um ponto B. E nós, engenheiros, independente de qual modalidade é a nossa engenharia, a gente tem que estar lá. Nós precisamos estar juntos nas discussões de uso do solo, de plano diretor, geoprocessamento, no turismo, no desenvolvimento rural, no meio ambiente, no saneamento, mobilidade, energia, etc. Dá para a gente ficar listando aí mil processos para a gente estar envolvido. E hoje nós vemos que assim, existem cidades que às vezes não tem engenheiro na Câmara dos Vereadores, não tem engenheiro representando, às vezes na Secretaria de Obras, sem ser o engenheiro lá dos projetos, não tem mais engenheiros à frente dessas discussões do que acontece. Você vai nos conselhos, não tem engenheiros lá. Aí você fala, gente, como assim, né? Um conselho do meio ambiente, um conselho de turismo, que envolve tantas coisas dentro da cidade, não tem engenheiros lá. Então, nós precisamos estar dentro dessas discussões. E as associações, elas são uma forte aliada do desenvolvimento das cidades inteligentes, porque é lá que tem o quê? Toda a galera reunida da engenharia. Então, nós precisamos trazer esse engajamento para a nossa galera da engenharia, para a gente estar junto nessas discussões. E aí, pensando nos projetos, pensando na engenharia, em toda essa lista que eu trouxe para vocês discutirem aí, para a gente estar junto nas discussões, por onde a gente começa? Né? Eu falo que tem gente que senta, reclama, tem gente que não está nem aí, tem gente que coloca a culpa em outras pessoas, e tem gente que sai aí lutando por cidades melhores e se engajando em projetos e ações que vão trazer resultados para aquela cidade. Porque foi como eu falei no começo para vocês. Eu participo de diversas discussões de planos estaduais, planos que são apresentados em painéis internacionais. E aí eu me pergunto, de nada adianta a gente fazer tudo isso e como que tá as políticas públicas da nossa cidade? Por que aquilo não acontece? Por que não sai da gaveta aquele projeto? Por que é tão difícil? Porque a gente precisa entender as regras do jogo e participar dessa transformação. Se não existe uma lei para aquele projeto, a gente tem que ir lá e fazer criar. A gente tem que participar, tem que trazer a galera para discutir.
tem que ir lá bater, se envolver em audiências, ou mesmo bater lá no prefeito, viu? Sei que precisa desse projeto, não tem tal plano, a gente precisa fazer, vamos engajar essa galera da associação, né? E eu gosto muito dessa frase do Jaime Lerner, sou super fã dele também, gente, que é aquele prefeito de Curitiba que eu falei para vocês. Ele traz essa frase que ele fala: quem sonha, cria todo dia, e quem cria, nasce todo dia. Então, a nossa engenharia, ela tem que estar no processo da cidade inteligente. Ela precisa estar lá. Então, se você ouviu que o prefeito, agora que teve eleição, né, o último ano teve eleição, se o prefeito utilizou esse discurso, vou transformar a minha cidade numa cidade mais inteligente, vai lá e pergunta como que isso está sendo feito. Né? Depois eu vou deixar meu contato para vocês, se vocês precisarem de alguma coisa, para correr e saber como que isso está funcionando, eu estou à disposição. A gente precisa entender como que é esse planejamento estratégico e se ele realmente está considerando todos os planos que precisam dentro daquela cidade. A gente tem que entender como funciona a acessibilidade na nossa cidade, a integração, a conectividade, como que isso está sendo desenvolvido. A gente pode, será que ajudar a melhorar? Né? E quais são os 5 passos para a gente acelerar essas cidades inteligentes? Né? Isso é importante. A gente tem que saber hoje, no nosso presente, 2021, qual a cidade que nós temos. Qual a cidade que nós queremos daqui a alguns anos? É claro que em 4 anos a gente não transforma uma cidade completamente, mas a gente inicia um processo, né? Qual é o planejamento que nós vamos seguir? Quais passos, quais os projetos, quais planos que estão faltando? Como que nós vamos custear isso? E qual é a prioridade? Porque a gente não vai conseguir fazer todos os projetos, mas a gente tem que estabelecer qual é a prioridade, qual é a potencialidade da minha cidade, que projeto que eu vou fazer aqui que vai até aparecer mais. Isso é bom para o prefeito, né? Não que a gente vai fazer nada errado, mas de repente, se nós temos 4 projetos para fazer, a gente pode escolher 2 e vamos escolher aquele que está mais fácil para fazer, aquele que traz um resultado mais rápido, né? E quando a gente escuta também, vocês têm que ficar antenados nisso. Mas isso, negócio de cidade inteligente, isso aí é para município grande ou é para município que tem dinheiro. A nossa cidade não tem dinheiro, é uma cidade pequena. E isso é mentira, porque hoje nós temos, o Brasil é o maior mercado de cidades inteligentes do mundo. Nós temos trilhões de dólares disponíveis para projetos de cidades inteligentes. Só que esses recursos, eles serão disponibilizados para cidades que têm projetos bem escritos. E o que eu falei um pouquinho antes para vocês? Que nas nossas cidades sobram leis e faltam projetos. Então, a cidade que não tiver, não adianta escrever um rabisquinho e levar para lá e mandar para esses editais, para esses fundos. Não adianta. Precisa ter pessoas envolvidas e engajadas para a gente conseguir esses recursos. E eu não estou falando só de recurso para a prefeitura, gente. Estou falando de recursos para fazer parcerias. Por isso a gente precisa dos 4 agentes da inovação. Então é recurso que pode vir disponibilizado para uma empresa ser parceira da prefeitura, para a universidade desenvolver um projeto dentro daquela cidade. Por isso a gente tem que entender as regras do jogo, para a gente poder ajudar a desenvolver esse projeto aí na nossa cidade. Eu não sei se vocês estão vendo essa barrinha que eu estou passando toda hora para lá e para cá. Acho que não, né? Então, a gente tem que fazer o que para a nossa cidade? Para a gente entender um diagnóstico rápido. É igual quando a gente vai num nutricionista, num médico. Eu posso passar uma dieta para o José que não vai servir para a Maria, né? Porque a gente tem organismos diferentes. Então, a gente tem que fazer o quê? Um check-up, um diagnóstico. E é assim também nas cidades. Né? A gente tem que entender quais são os gargalos e qual a potencialidade daquela cidade em específico e como a gente vai fazer para trazer esse recurso para essa cidade. Temos que fazer um alinhamento para definir essas prioridades. Nós temos que alinhar os planos com os projetos para então conseguir os recursos. Né? E aí,
Ai, meu Deus, voltou. Esse é um dos meus trabalhos. Eu faço esse diagnóstico na cidade, esse alinhamento, porque nós temos isso nos 5.570 municípios do Brasil. Nós temos a obrigatoriedade de 21 planos municipais. Então, tanto lá no sertão do Nordeste, como em algum lugar da Amazônia, como aqui em São Paulo, nós temos a obrigatoriedade dos 21 planos municipais. E esses 21 planos municipais, que normalmente as cidades elas não têm, a maioria delas não tem nem metade desses planos escritos. E aí a gente vai precisar, esses planos geram os projetos para então alcançar os recursos. Então a gente faz um diagnóstico, que é chamado de oficina Chese. Nós desenhamos 4 rodas, que é a roda da cidade humana, da cidade eficiente, da sustentável e inteligente, por isso que tem essa sigla Chese, cidade humana, eficiente, sustentável e inteligente. Então, com cada uma dessas rodas, a gente consegue levantar esse diagnóstico com a participação dos 4 agentes da inovação e junto com esse levantamento dos planos. Então, a gente fica com um check-up claro de onde está o déficit daquela cidade. Então, olha, se a gente mexer aqui e aqui, ó, se vocês observarem essa roda, isso aqui é um modelo de uma roda que foi feita para uma cidade. E aí, por exemplo, de repente a gente mexe em um plano, em um item daquela cidade, ele mesmo já puxa o item que está do lado, né? Então, por exemplo, a gente mexe em um projeto e esse projeto já alavanca outro. Por isso que é interessante a gente ter essa visão de como que realmente está a nossa cidade, para a gente conseguir estruturar e fazer, não, ó, vamos focar aqui, ó, prefeito, senta aqui, vamos focar aqui, chamar tal empresa parceira, ou então abrir uma licitação, e aqui que a gente vai conseguir melhorar a cidade nesses próximos 4 anos. E aí sempre travar isso em plano diretor. A importância do plano diretor e da nossa participação da engenharia no plano diretor. É o plano diretor que vai direcionar como que a cidade vai crescer, né? E ele tem a validade de 10 anos, então você consegue travar esse plano de metas por 10 anos, né? E aí, se a gente considerar que as cidades com menos de 20 mil habitantes não têm a obrigatoriedade dos planos, e nós temos 9 em cada 10 cidades do Brasil tem menos de 50 mil habitantes. E 80% desses planos diretores precisam ser revisados. E é aí que está o nosso trabalho. A gente tem que estar aí, engenharia, empresas de engenharia, consultores, enfim, tem muito trabalho, tem muito campo para a gente trabalhar dentro desses planos municipais. Eu até trouxe essa informação para vocês, porque tanto se fala hoje em cidade inteligente, que o governo do nosso estado de São Paulo criou esse programa de cidades inteligentes para modernizar e ajudar a gestão pública a conseguir trazer esses projetos para as cidades. Então, se eles criaram o programa, é porque vem verbas por aí. Mas quem que vai conseguir as verbas? Quem tiver alinhado, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, a gente precisa ter esse alinhamento de planos, projetos e recursos. E aí, até tem prefeitura que demora, vai ver isso aí daqui uns 2, 3 anos. Então, não, quanto antes a gente alinhar isso, mais rápido a gente consegue esses recursos. E aí, ó, para vocês verem a importância, já tem até recurso estadual aí disponível. E aí eu sempre digo, mas o que a gente faz? A cidade é pequena, ou então a associação não participa. A gente tem que começar, inovar e começar. O processo e o planejamento de uma cidade inteligente é demorado. Não é uma coisa que, vamos fazer, nossa, vamos conseguir resultado, a cidade vai virar inteligente em 6 meses, em 1 ano, em 4 anos. Não, é um processo demorado, é desafiador, né? E a gente, o mais difícil é trazer as pessoas para participar disso, né? Você vender essa ideia para a galera, seja ela da engenharia ou apenas os cidadãos, né? Então, a gente precisa o quê? De políticas públicas inovadoras.
e participar dessa discussão e dessa elaboração das políticas públicas. Eu gosto muito dessa metáfora da tartaruga, que é também do Jaime Lerner, que ele falava o seguinte, que a tartaruga, primeiro que o casco dela parece um traçado viário, né? E a tartaruga, por que ele usa essa metáfora? Porque a tartaruga tem tudo junto. Ela tem moradia, trabalho, mobilidade, e então ela é uma espécie de uma comunidade autossuficiente. E se a gente quebrar e cortar o casco da tartaruga no meio, a gente mata a tartaruga. E foi isso que nós fizemos ao longo das últimas décadas. A gente estabeleceu, a gente seccionou as nossas cidades, né? Criou guetos na nossa cidade, criou loteamentos fechados, condomínios fechados, longe, e criou condomínios de interesse social mais longe ainda. O centro ficou tudo comercial, enfim, a gente quebrou tudo. E isso fez com que a gente criasse esse caos que a gente vive hoje, né? É um caos que a gente se acostumou, mas é uma espécie de caos que a gente criou hoje. Então, o que a gente tem que trazer? Essa noção de novo, criar essas comunidades autossuficientes. E isso a gente discute muito nos eventos de cidades inteligentes mundiais, né? Eu participo bastante dessas discussões da Itália, de Oriente Médio, Estados Unidos, enfim. O que é essas tendências? Quais as tendências mundiais que a gente discute para essa retomada econômica, para esse desenvolvimento? Porque muitos lugares estão discutindo o replanejamento das cidades, mesmo as cidades já super desenvolvidas, né? Então a gente traz essas discussões para projetos locais para a gente conseguir melhorar esses projetos aqui brasileiros, né? Então, eles discutem muito a globalização com foco na localização. Então, tornar essas cidades autônomas, né, através da hipertecnologia. Mas essa hipertecnologia é para o empoderamento do cidadão. A gente precisa ter cidadãos mais participativos, né? Eu costumo dizer que as cidades, o poder público, ele é muito ruim de marketing, né? Porque se a prefeitura fizesse marketing em cima do projeto que ela tem para a cidade, né? Eles usam o marketing só nas eleições e depois que eles entram, eles esquecem de divulgar o que está sendo feito. O maior cliente da cidade é o cidadão. Então, as cidades deveriam investir nesse marketing, nessa venda do sonho da transformação da cidade para o cidadão, para os professores, para os universitários, para os empresários, né? E isso traria uma participação maior desses agentes da inovação, né? O que está sendo feito na minha cidade? Muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo na nossa cidade. E às vezes a gente até passa pela nossa cabeça. Queria ajudar, queria participar, mas a gente não sabe como. Faz pouco tempo que eu também sou super participativa na cidade, há poucos anos. Antes eu tinha aquele discurso, não quero nem saber de política, não quero me envolver, enfim. A maioria das pessoas são assim. Eu já fui assim um dia também, né? O ano passado eu tive a oportunidade de estar em diversos treinamentos para mulheres candidatas a vereadora. E eu falava assim para elas: depois que acabar a eleição, essas eleições, né, e a maioria de vocês não vai entrar, o que vocês vão fazer? Vocês vão esperar mais 4 anos para tentar se candidatar novamente? Né? A gente tem que começar agora. Né? Você não precisa ocupar um cargo dentro da cidade para você fazer parte da mudança. Você pode ser uma líder de bairro, ser uma líder, eu falava com as mulheres, né, uma líder das mulheres da escola, ou ali tinha uma que era manicure, eu falei, você pode ser a líder das manicures, enfim, você pode se inteirar dos projetos que estão sendo desenvolvidos sem estar lá como vereadora, né? E de repente, quando você tiver a oportunidade de ser, você estará até mais preparada do que hoje, né? Então a gente tem que pensar isso também, como nós vamos participar como associação, como engenheiros, né? Como a gente vai fazer essa movimentação, né? Então eu trouxe para vocês
alguns exemplos de projetos que alguns eu já participo, outros eu já participei, outros a gente está em discussão, para vocês entenderem como todos eles precisam da engenharia, né? Hoje a gente fala muito nos bairros inteligentes e planejados, aqueles bairros que têm acesso em 15 minutos. Então, o que a gente fala? Que em 15 minutos você precisa acessar os serviços, educação, saúde, ter segurança, ter o lazer, né? E isso é uma tendência muito grande, por isso que a gente vê essas vendas de bairros planejados e inteligentes como cidades. Ai, venha morar na primeira cidade inteligente. Eu quase já comprei um terreno aí, de tantas ofertas que vem para mim, porque eu trabalho com isso. Os consultores lá, que vendem os terrenos, nossa, tem uma oferta incrível, tal, não sei o que. É bem legal, é incrível os projetos planejados, né? Inclusive em Londres, né? Em Londres não, em Barcelona e em Paris, se eu não me engano. Paris é certeza, agora não tenho certeza se é Barcelona. São prefeitas lá que desenvolveram esses projetos aí. Projeto Cidade 15 Minutos, de você desenvolver aquele bairro, até os bairros já existentes, sem ser os planejados, vamos transformar esse bairro num bairro autossuficiente. Então, isso é uma grande tendência e que a gente pode puxar para aqui também, né? Fazer uma coisa diferente no nosso bairro. O que está faltando aqui? Será que a gente pode melhorar e trazer serviços mais acessíveis para nós? Essa hipertecnologia, né? Essa comunicação eficiente que tanto nós precisamos e tanto a gente precisou mudar essa comunicação com a pandemia, né? O empoderamento do cidadão. Muito difícil você ver pessoas que por conta da idade ou por conta de classe social ficar fora do acesso à tecnologia. Isso não pode acontecer, então a gente tem que trazer esse projeto desse empoderamento do cidadão através da comunicação e da tecnologia. E trazer as mulheres, principalmente, para esses projetos da cidade inteligente, né? É claro que eu puxo um pouco da sardinha para o meu lado, mas é que para as mulheres as coisas são um pouco mais desafiadoras, por nós termos filhos, né? A gente acaba... Aconteceu comigo isso, eu tive que parar um pouco de trabalhar quando eu tive filho, tive uma dificuldade na minha rede de apoio, mudei de cidade, enfim... Então, a gente precisa ter esse apoio, precisa ter uma rede de apoio às mulheres, né? Porque senão a nossa cidade também não se desenvolve. A gente precisa da participação das mulheres nesses projetos de cidades inteligentes, desse apoio, né? Para ela se sentir parte disso tudo, né? Porque nós ainda somos minoria, então nós precisamos nos apoiar. Né? Essa gestão inteligente da cidade, essa governança digital, né? Essas plataformas inteligentes que traz uma clareza para o gestor público de tudo que está acontecendo na sua cidade. Isso é muito legal, traz uma desburocratização, uma agilidade, uma participação. Eu já acompanhei cidade que o prefeito, através dessas plataformas, dessa tecnologia toda que é oferecida nos serviços para ele consegue saber e consegue falar. A pessoa fala, olha, fui bem atendida hoje no bairro tal, na UPA número tal, ou não consegui consulta. Então, ele tem uma clareza do que está acontecendo na cidade dele, e isso é muito importante, né? Isso é uma tendência, mas que ainda vai demorar um pouquinho, né? Mas estamos na luta aí, e isso é muito legal de se ver, porque o prefeito, ele consegue participar mais, ele se mostra mais e isso ele não fica tão distante do cidadão, né? Isso é muito bacana. Você acaba vendendo essa ideia de tipo, poxa, eu quero realmente que o cidadão seja parceiro, né? Ele não é um simples eleitor. Ele é o quê? Uma pessoa que eu me importo com a melhoria da qualidade de vida dele, né? Trouxe outros exemplos aí que tá super em alta. As nossas usinas fotovoltaicas, os projetos de energia fotovoltaica, já fiz várias lives com empresas que têm esse produto e é bem legal, é interessantíssimo. Acho que a engenharia está super presente aí, tenho vários amigos engenheiros trabalhando nesses projetos que são incríveis. O Brasil tem um potencial
de energia solar que dá para alimentar aí diversos Brasis, né? Então, a gente precisa explorar isso e cada vez mais lutar por melhorias na nossa matriz energética, né? E a nossa mobilidade urbana, considerando que 75% das emissões de gases de efeito estufa se originam na cidade, a gente precisa resolver esse problema, né? Então, a gente tem que o quê? Que apostar em transportes coletivos compartilhados, melhorar espaços de ciclovias, de patinete ou mesmo calçadas. A gente vê aí calçadas que dá vontade de sentar e chorar, né, nas cidades. Além de serem feias, outro dia eu parei o carro, fui levar minha mãe fazer um exame em Limeira. Eu parei o carro, a calçada estava toda estourada e eu não vi, daí eu taquei a porta do meu carro no negócio da calçada, fui sair, tropecei. Minha mãe é uma senhora, daí eu até falei para ela, falei, viu, nem venha nessa calçada, vai pela rua e já atravessa ali. Então é um absurdo, né, a gente não ter esse olhar, né, uma coisa tão simples e a gente tem tantos problemas, né, nem precisa chegar em falar em ciclovia, só na calçada a gente já fica aí 1 hora falando, né. As ciclovias, né, que a pandemia, gente, quanta bike. Todo mundo tá andando de bike, todo mundo reclamando, meu, tem que ter uma ciclovia que liga ali, que liga aqui. E é muito legal, olha como isso promove turismo, promove sustentabilidade. É muito incrível. Quantas coisas dá pra gente fazer quando a gente pensa na melhoria da mobilidade urbana e nesses transportes alternativos para as nossas cidades, mesmo nas pequenas, né? Aqui na minha cidade, nossa, o pessoal sobe a serra, super perigoso, né? Subir a serra de bike, mas é lindo, as vistas magníficas, muito lindo. Os lugares não acabam, cada vez o pessoal descobre um lugar mais bonito para tirar foto, para contemplar, enfim. A acessibilidade, né? O que muito se fala e ainda estamos muito atrasados na acessibilidade. Eu tenho amigas que têm filhos que são cadeirantes e, por exemplo, esse parquinho aqui que eu trouxe de exemplo. Esse parquinho que eu trouxe de exemplo, isso aí é difícil você encontrar, né? Então a gente ainda precisa melhorar muito. Só quem tem na família, só quem precisa realmente de lugares acessíveis é que a gente percebe o quanto ainda estamos atrasados, né? Enfim, seguimos, né? Também pensando não só nos cadeirantes, mas nos idosos, às vezes com andador ou mesmo uma dificuldade de caminhar. Acessibilidade também nas áreas rurais. Eu gosto sempre de falar das áreas rurais para a gente não esquecer, senão meus amigos agrônomos ficam bravos achando que eu sou uma agrônoma só da cidade. E mostrar para vocês que projetos simples geram grandes resultados, como é o caso desses bueiros inteligentes, que está uma febre em algumas cidades ali do sul de Minas. Um projeto muito simples e que olha a quantidade de lixo que ele evita de ir para as tubulações subterrâneas. Né? Uma coisa tão, gente, muito simples, né? Dá para fazer, né? Tem um prefeito que usava esse jargão, dá para fazer. Então dá para fazer, dá para a gente colocar esses projetos aí. A modernização da iluminação pública, o quanto isso melhora para a nossa mobilidade, melhora a nossa segurança. A mão de obra qualificada e treinada, a sustentabilidade na construção civil, até já dei palestras sobre isso. Dá para a gente fazer uma palestra só de sustentabilidade na construção civil, os meus amigos aí, engenheiros civis. O quanto a gente ainda tem que melhorar nisso. Meu Deus, a gente chega nos canteiros de obras e vê assim, que não tem nenhuma organização nos resíduos da construção civil. A galera não está qualificada, não está treinada, não está protegida. Então, o quanto a gente pode melhorar e o quanto nós podemos ser mais sustentáveis nesse quesito, né? Aqui na gestão de resíduos sólidos, né? Dá para a gente também fazer uma palestra só sobre isso, do quanto nós precisamos melhorar isso nas nossas cidades. Aqui até eu trouxe um exemplo de uma empresa que eu conversei esses dias, que eles geram energia com os resíduos de poda de algumas empresas ou com algum bagaço, enfim, com esses materiais.
E isso é muito legal, né? O quanto a gente tem isso, o quanto a gente tem de mão de obra, o quanto a gente perde no Brasil, né? 97% do nosso lixo não é reciclado. Então a gente não pode confundir, tô usando isso aqui, isso é reciclável. É reciclável, mas não é reciclado. Então a gente deixa de ganhar bilhões aí, 14 bilhões com a reciclagem do lixo. A gente vê lá, ainda temos lixões a céu aberto. É um absurdo. Esses dias eu fui numa cidade de Minas, a hora que o cara me levou lá, porque ele quer uma consultoria em alguns projetos de cidades inteligentes, eu quase saí correndo, porque, meu Deus, a cidade pequena, pessoal jovem, engajado, tem dinheiro, tem como fazer, e, meu Deus, como que a gente pode ainda ver um lixão a céu aberto? Isso, imagina, tem em todos os lugares do Brasil, infelizmente. E aí você vai visitar outros lugares, como essa foto que eu coloquei aqui, é de Salto. Não sei se vocês conhecem lá a CSO. É incrível o trabalho deles. Salto tem essa gestão de resíduos aí muito organizada, tem os ecopontos na cidade. Eles têm vários projetos dentro de toda essa gestão aí. É muito interessante. Outras cidades que eu acompanho, que já tem as cooperativas dos recicladores, também incrível, né? Super sustentável, você gera emprego, você melhora a qualidade de vida, você favorece o meio ambiente, enfim, dá para fazer. E nós temos programas, eu até vou citar no final, nós estamos em São Paulo, é o estado mais evoluído, a gente tem um monte de programa estadual que nos ajuda a desenvolver esses projetos nas cidades. Eu trouxe esse exemplo aí, o câmbio verde, que é usado em Curitiba, de trocar lixo reciclado por vale transporte. É tão simples implementar isso na cidade, né? Esse é um outro projeto que eu participei, tive a honra de fazer parte desse projeto. É um espaço, a gente fala muito hoje em desenvolver espaços verdes urbanos que as pessoas possam utilizar coletivamente. Esse foi uma farmácia viva que nós implantamos aqui. Lindo esse projeto, era uma área que ninguém utilizava, no CAPS, aquele centro de apoio às pessoas com transtornos psicológicos. E, nossa, deu muito certo. Hoje os próprios pacientes ajudam a manter essa farmácia viva. Eles plantam, coletam, secam os chás. Isso pode virar um retorno para o próprio projeto. A gente desenvolveu uma cartilha de ervas medicinais. A gente está replicando esse projeto em outros lugares. Então é incrível. Esse aqui é um outro projeto que eu também participei. É um jardim funcional que foi implantado numa escola, numa área que não era utilizada para nada. Hoje eles têm árvores frutíferas, ervas medicinais, tem sombra, tem brincadeiras, porque esse projeto é um projeto multidisciplinar. Todos os professores podem ajudar. Olha aí, os alunos, os professores, todo mundo ajudou. Inclusive, esse pessoal aqui nessa última foto, que está agachado, é o pessoal da associação, tem engenheiro aí, que foi lá me ajudar a fazer esse tabuleiro de xadrez aqui para eles jogarem xadrez, ter uma sombra para contar histórias, enfim. Um projeto simples e que dá para a gente trazer para as escolas, né? De baixo custo e precisa do engajamento da galera, né? Esse da composteira coletiva também, para produzir alimentos, muito legal, resolve vários problemas da cidade. A gente tinha um bairro aqui de chácaras e o pessoal varre a chácara, poda as árvores e aí põe fogo. Aí não pode pôr fogo e tudo mais, explica, mas o que eu vou fazer e tal. Aí criou-se um espaço, um ecoponto pequeno, que os próprios moradores se ajudam para coletar esses galhos, para ter o descarte de galhos. Aí vem um picador uma vez na semana, pica os galhos e aí fez-se uma composteira coletiva e aí tá fazendo uma horta coletiva, enfim. De um projeto você vai puxando outros, né? Aí tem a revitalização de parques urbanos, as hortas, as florestas urbanas, que hoje está super em alta. O pessoal, ou às vezes os próprios moradores do bairro, desenvolvem uma horta coletiva num espaço até dentro da nossa ONG lá de Educação e Meio Ambiente.
Nós temos esse projeto, chama Projeto Quintal Aberto, de você fazer hortas nesses espaços vazios urbanos, o que engaja também a educação, pode trazer as escolas do bairro, as fazendas urbanas, que hoje já é uma realidade, a gente tem aqui em Campinas, em Curitiba, é um novo negócio, eu tenho alguns amigos até que trabalham com isso, é muito legal, é incrível, gente, nem ouvia falar isso quando eu fazia agronomia, né? Hoje a gente tem diversas... E o programa Campo Inteligente, de você auxiliar os pequenos produtores da cidade, que muitas cidades pequenas dependem desses pequenos produtores, né, na sua produção, na sua renda, e isso é muito legal, às vezes desenvolver boas práticas agrícolas, melhorar as boas práticas agrícolas desses pequenos produtores, desenvolver um selo para esses produtos daquela cidade específica. Isso dá para a gente levar para o turismo, dá para levar para a sustentabilidade, enfim, todos os projetos são multidisciplinares, dá para a gente engajar diversas frentes aí, diversos setores, né? A gente tem que enxergar esses projetos de cidades inteligentes como sistêmico, ele precisa envolver todas as secretarias da prefeitura, não é o projeto da Secretaria de Obras, o projeto da Secretaria de Turismo ou do Meio Ambiente. Todos eles precisam estar integrados. E é isso que é o grande diferencial desse engajamento para a cidade ser transformada. Os projetos de sistema de informação geográfica, que não tem como falar em cidade inteligente se a gente não falar de mapas e desses projetos GIS aí para cidades inteligentes. Até tem lives que a gente já fez só sobre isso. Quem quiser saber um pouquinho mais também pode me chamar. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês, rapidamente, já estamos acabando, sobre esses programas estaduais. Como eu estou lá dentro do Consema, a gente consegue ver quanto a gente tem de ajuda do Estado para desenvolver esses projetos na cidade, né? Então tem os planos municipais de conservação e recuperação das matas, está sendo desenvolvido uma plataforma desse zoneamento ecológico econômico, muito legal, que vai auxiliar bastante esses projetos da cidade. O programa Município Verde Azul, que eu sou apaixonada, porque eu já fui interlocutora, sou amiga do José Walter, uma grande admiradora, que ele é um cara que encabeçou o Município Verde Azul, e hoje as cidades elas se desenvolveram demais. Hoje nós somos o estado mais desenvolvido em gestão ambiental por conta desse programa, né? E esse programa ele contempla 10 diretivas, né? Que está até escrito aqui. E todas essas diretivas a gente tem a engenharia presente, e falta engenheiros à frente desses projetos, né? Eu tenho aí contato com 645 municípios e eu sei o quanto às vezes é difícil para algumas cidades esse desenvolvimento. Então a gente precisa estar aí, tá dentro dessa estrutura de educação, da qualidade do ar, do uso do solo, da arborização urbana, do esgoto tratado, dos resíduos sólidos, enfim. Regularização fundiária, toda essa arborização urbana, gente, meu Deus, quanto falta. Até tenho contato com o Demóstenes, que é o nosso engenheiro agrônomo, papa da arborização urbana do Brasil. Ele mora aqui em Águas de São Pedro, a cidade do lado da minha, e a gente conversa muito sobre isso. Desenvolvemos uma cartilha de arborização urbana esses dias aqui para a cidade, e o quanto falta. E a gente tem que levar essas discussões para dentro da associação, né? Desenvolver essa cartilha, por exemplo, a cartilha de ervas medicinais, a cartilha de arborização urbana, e puxar as nossas associações para a gente também promover esse trabalho em conjunto, né? As boas práticas agrícolas que eu já citei aqui dentro do programa Município Verde Azul também, através das feiras de produtores das cidades, que é muito interessante. Aqui nós tivemos um trabalho bem legal, um desenvolvimento gigantesco nos últimos anos dos nossos produtores. Aqui nós temos pequenos produtores na serra, muitos produtores de orgânicos, e tudo cresceu muito. Até com a pandemia, nós pudemos ajudar os nossos produtores a começar a vender em canais diferentes e poder não parar, né, com as suas vendas, porque todos sofreram bastante com o Fique em Casa, enfim. Incrível. Então, eu sou uma adepta a esse programa, uma apaixonada. Eu acho que se a gente se engajar, o ICMS ambiental foi anunciado agora
no Palácio dos Bandeirantes há umas 2 semanas. Ele vai ser por meritocracia, então as cidades que eu achei ótimo, as cidades que cumprirem determinados requisitos vão receber verbas do ICMS ambiental. Então é isso, gente. Eu trouxe aí para vocês pensarem. Se a essência do desenvolvimento urbano é a nossa ação individual, uma cidade pode ser tão inteligente quanto forem os seus cidadãos. Então, estamos aqui, somos inteligentes e precisamos promover esse desenvolvimento das cidades inteligentes, fazer parte dessa mudança. Então, espero ter contribuído aí com vocês. Contem comigo, aqui tá os meus contatos. Estou à disposição para elaborar projetos, eventos, ou mesmo só para uma conversa. Podem me chamar que eu tô junto. Muito bem, obrigada, Valesca Del Piero, pela excelente palestra. Eu vou solicitar a gentileza de todos para que abram suas câmeras para nós fazermos um print e a gente aí para depois também fazer a divulgação de vocês aí, a nossa prestação de contas junto ao CREA, né? Enquanto nós estamos abrindo as câmeras, lembrando que todos os participantes terão direito ao certificado, desde que permaneça até o final do evento, tá? E respondam ali, preencha a pesquisa de avaliação. Daqui a pouco no chat aqui nós vamos colocar o link aí para você ter acesso ao certificado. E os certificados serão disponibilizados a partir das 21 horas. A partir das 21 horas de hoje ainda o certificado já vai estar disponível. Vamos lá, tiramos o print. Agora eu solicito, por gentileza, eu gostaria de chamar o nosso presidente, o engenheiro José Antônio Saad, né, para fazer as suas considerações iniciais. Por favor, Saad. Pois não. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a palestrante. Muito gostoso, transcorreu rápido, até foi assim, acabou muito rápido, estava atingindo o objetivo que a gente comunga junto. Realmente, o tema é interessantíssimo. Não dá para viver sem esse tema. Começo de conversa, não dá para viver. Quem se esconde, como você disse na palestra, quem se esconde por trás e não participa, vai colher frutos depois e não adianta culpar os segundos. Então, parabenizo a Valesca. Nós adoramos essa sua palestra. Ela atingiu, eu acredito que foi ampla, certo? Inclusive, eu andei anotando bastante coisas aqui, porque a associação sempre fez parte do plano diretor, código de obras, nós mesmos fizemos na cidade. Então, o plano diretor é um plano que toda cidade merece ter. Como você disse, é uma ferramenta tão útil que jamais uma cidade poderia estar atuando, o prefeito poderia estar exercendo sem um plano diretor. Então, parabéns novamente. Nós queremos, sim, que você faça mais uma palestra sobre o tema que você tocou anteriormente. Nós agradecemos, então, a presença sua, a presença de todos que nos deram a honra de participar da sua palestra, ao Fábio, ao presidente do CREA, que nos permite, esse presidente atual, nos tem dado uma agilidade nos conceitos de engenharia, trazendo vocês, uma palestrante como você, Valesca. Nós tivemos uma outra palestra de um conselheiro do CREA, foi super hábil, trazendo até o público, que é o nosso associado, que é o engenheiro, é o técnico, que está carente dessas informações, porque, como você disse, o engenheiro agrônomo, principalmente, se enfia no campo e ele chega na casa totalmente cansado, reclamando, e algumas vezes não tem essa oportunidade. Hoje você nos deu essa oportunidade
e nós só temos que aproveitá-la, certo? Vai ficar no site da associação, para quem não ouviu, quer ouvir de novo, ou então aqueles que eu já comentei com muita gente, que hoje não pôde, infelizmente, é quarta-feira, e muita gente já tinha assumido o compromisso. Então, vão assistir, sim, na associação, no site da associação, a sua palestra. Eu vou deixar o pessoal fazer pergunta primeiro, e depois nós conversamos e fazemos alguma pergunta para você, se você permitir, Valesca. Claro, estou à Então, disposição. Vamos conversar aí. vamos conversando ainda, tá bom? Vamos passar Muito bem. para os outros, então. Lembrando, Saad, só gostaria Oi. de deixar registrado aqui que até nós tivemos aqui 55 inscritos e 37 participantes, ou seja, 70%, um número muito bom dos Que legal. inscritos em relação aos participantes. E as cidades aqui representadas, olha lá, presta atenção: Alambari, Angatuba, Apiaí, Bastos, Capão Bonito, Guaratinguetá, Itapetininga, Itu, Nova Odessa, São Paulo, São Sebastião, Tatuí, Tupã e Ubatuba, todas do estado de São Paulo. Olha que legal aí. Que legal. Um abraço para todos os que participaram. Agradeço muito, fico feliz de chegar em tantas cidades assim. Sim. Eu gostaria de deixar aberto aqui, ó, o link do certificado aí, tá para vocês aí, ó, no chat, tá? Gostaria que quem quiser fazer uma pergunta aí, fica à disposição aí para explorar o conhecimento aí da Valesca. Tem um comentário aqui, ó, que a pessoa colocou, que às vezes é difícil as prefeituras darem espaço aos profissionais. Por isso que a gente precisa ir através da associação, né? Porque se a gente conseguir ter esse engajamento dos nossos profissionais e sempre buscar, tipo, vereadores que possam ser parceiros das associações também. E aí, se tiver difícil de chegar no prefeito, a gente vai contornando os caminhos. Tudo tem um jeitinho. Exatamente. Tudo tem um jeitinho. Vamos lá, ó. Um por vez, hein? Um por vez. Não precisa passar por outro, não. Ó, tem quem está com a câmera aberta é o Wesley. O Wesley está dando até um sorrisão. Wesley Kirsch, olha lá. Quer fazer alguma consideração, Wesley? Fique à vontade. É Kirsch mesmo? Nome de Hollywood, pô. Sobrenome de Hollywood. Que é isso? Boa noite a todos. Boa noite. Ótima palestra. Uma palestra muito boa, bem aproveitada. Parabéns à profissional, engenheira Valesca. Um ótimo currículo, por sinal. Então, esse questionamento que eu fiz aí, toda vez que eu tentei, sem associação, claro, toda vez que eu tentei chegar até a um político que poderia levar isso à nossa prefeita, sempre cai na politicagem, tem que dever o próximo mandato, tem que esperar a eleição, enfim. Nunca teve melhorias assim no quesito aprovação de projeto residencial. Eu acho que a nossa cidade deixa muito a desejar. Na documentação necessária para aprovação de projeto, eu acho bem fraco, deixa muito a desejar nos requisitos mínimos para ser aprovado um projeto. Acho que isso aí teria que ter um novo plano diretor, alguma coisa que tivesse mais exigências para que as obras sejam com mais qualidade, tenha profissionais na obra, que muitos ainda não contratam profissionais para fazer as suas obras, e, enfim. Eu acho que teria que ter uma mudança nesse plano diretor aí, que fizesse ter uma obrigatoriedade maior, de você ter um engenheiro numa obra ou num determinado projeto, vamos dizer assim. Com certeza. Tem muitas cidades com essa situação, viu, Wesley? Na verdade, a gente precisa estar sempre atento. Eu não sei se você chegou já a participar de alguma discussão da sua cidade, tanto do PPA quanto do plano diretor. Você sabe o que é o PPA? Olha, participar eu ainda não participei, como eu sou formado há 1 ano e meio, ainda não tive essa oportunidade de estar presente nesse tipo de assunto, mas eu já levei a conhecimento de um vereador aqui da minha cidade,
essa ideia, esse projeto de melhorias para aprovação de projetos aqui das cidades, que eles não exigem tantos projetos, como não é exigido projeto estrutural, não é exigido um projeto hidráulico, elétrico, apenas para aprovação de projeto, um simples croquis, né, um projeto de arquitetônico e um ART. É o que pedem para ser feita uma aprovação de uma residência aqui na cidade. Eu acho que para uma cidade que está em desenvolvimento, é muito pouco. Com certeza. Na verdade, seria interessante você estar sempre participando, não só levar para um vereador, porque de repente esse vereador, é por isso que eu falo que falta representantes da engenharia, por exemplo, na Câmara dos Vereadores, porque às vezes nem eles têm esse conhecimento, né? Então, de repente, você trazer participar da associação da sua cidade, trazer uma palestra que traga esse assunto específico sobre essa documentação das obras da prefeitura, e aí, através dessa discussão, vocês levantam essa demanda que falta na prefeitura. E o que eu falo para você estar atento ao PPA, porque dentro da cidade, as coisas só acontecem se elas forem uma lei. Então, outro dia uma pessoa me procurou e falou, nossa, eu trabalhei no setor da prefeitura e eu fiz um projeto de arborização urbana. Aí eu fui transferido para um outro setor, aí voltei depois de 3 anos, depois de 4 anos para o outro, retornei no setor e o meu projeto estava lá ainda. Nunca aconteceu. Eu falei, você sabe por que o seu projeto nunca aconteceu? Porque ele nunca... Espera só um pouquinho que eu vou pegar a bateria. Porque ele não virou lei. Então, se ele não vira lei, ele não acontece. Então, a gente precisa que os nossos projetos virem leis. Então, de repente, se você trouxer essa discussão através da associação, aí até o vereador possa entender melhor como ele pode te ajudar. Porque, de repente, a gente não tem um representante da engenharia lá. Então, levanta essa discussão lá na sua associação. Procura um profissional que possa trazer para vocês uma palestra, uma live, alguma coisa em relação a isso. E chama a galera da Secretaria de Obras, chama o engenheiro responsável. Vocês precisam dar visibilidade no que está acontecendo, entendeu? Porque, na verdade, às vezes a prefeitura, ela age na defensiva, porque ela acha que a gente está querendo expor, está querendo causar algum problema lá. E não é. A gente só quer levar uma informação, na verdade. Muito bem. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu gostaria de fazer alguma coisa, Fábio, se ninguém estiver na frente. Posso falar, Fábio? Pode, claro, pode sim. Valesca, eu vou fazer um apanhado, ajudando, inclusive, vou pincelar, inclusive, para o Wesley, que nos está assistindo, sobre tudo que você falou, e se eu fugir um pouquinho, você me corrige. Do que nós fazemos, do que nós utilizamos, o engenheiro tem que ter a ferramenta certa para poder trabalhar. Quando você fala em cidade inteligente, e eu já tentei explicar isso, e você hoje nos esclareceu, a grande maioria imagina que cidade inteligente é cidade informatizada. É cidade que só tem computador e robô. Exatamente. E você foi muito clara, certo? Então, inclusive, sua frase eu guardei aqui. Tudo parece conspirar para uma vida melhor. Ou seja, nada melhor do que tratar o ser humano para ter uma vida melhor. A ferramenta que nós usamos é a mesma ferramenta que o engenheiro faz para o médico utilizar para você fazer uma cirurgia. Ou seja, o médico trabalha com a ferramenta, te traz saúde e você sai da cirurgia sem saber que o engenheiro está lá por trás de todo esse conjunto de obras. Essa visão que você nos trouxe diz o seguinte: nós nunca deixamos de trabalhar como cidade inteligente. O termo inteligente foi adotado mais recentemente, mas é cidade progressista, é melhoria da cidade, todas as coisas que
ocorrem dentro desse contexto. Eu não imagino que qualquer pessoa de uma cidade, vou citar a nossa cidade, não queira que a cidade seja melhor, certo? Então, nossa cidade tem ela tem um nome que diz assim: a cidade de Itapetininga é a terra das escolas. Porque lá atrás criou aqui uma escola, a construção da segunda escola normal de Itapetininga, do estado de São Paulo, uma obra do arquiteto Azevedo Ramos. Nós fizemos tudo para que Itapetininga fosse realmente um celeiro de ideias. Nós tivemos, ao longo do tempo, umas variações. A cidade de Itapetininga é bem localizada, está no ramal rodoviário muito bom, tinha ramal ferroviário. As cidades no entorno que cresceram, Alambari, por exemplo, era bairro de Itapetininga, hoje é uma cidade, certo? Sarapuí, Angatuba, e assim por diante. As cidades que nos rodeiam sempre tiveram apoio na nossa cidade. Então, a ideia da criação de uma entidade, a Associação de Engenheiros, foi para servir esses engenheiros que estão adentrando na profissão. Então, o Wesley, por exemplo, é muito bem-vindo lá, certo? Nós queremos que ele substitua a gente no futuro. Nós queremos que a participação dele, por exemplo, nós participamos de todos os planos diretor. Nós não conseguimos fazer com que 100% do plano diretor, do ponto de vista de engenharia, seja instalado, porque tem os outros componentes que fazem parte do plano diretor. E tem também projetos que não atingem só a engenharia. Então, quando a Valesca falou sobre o plano diretor, inclusive ela fala do plano Chese, né, Valesca? O diagnóstico Chese, que esse diagnóstico a gente faz para identificar qual que é a cidade que nós temos e qual é a cidade que nós queremos, para a gente poder estabelecer quais os planos, projetos são necessários e os recursos para a gente conseguir alavancar a cidade nesse projeto de cidade inteligente. Exatamente. Então, pense um pouquinho. Nós temos que fazer o plano, executar o projeto e buscar recursos. Isso. Certo? É uma agenda, não é, Francisco? É uma agenda. Sim, é uma agenda. Onde o prefeito vai se nortear por ela. Infelizmente, algumas vezes não ocorre a possibilidade de o prefeito estar executando tudo aquilo. A Câmara dos Vereadores, que é muito importante no trato com o prefeito, na votação ou nos apartes que a prefeitura pode ter, ela também não está preparada, na grande maioria das vezes, para atingir e tocar esse plano. Então, infelizmente, no Brasil, nós temos uma condição, carência de prefeituras com profissionais que dão assessoria às prefeituras. Eu já vi nos planos diretores prefeitos comprando o plano pronto para atender Ctrl+C, Ctrl+V. Famoso, né? Eu já vi plano diretor, Saad, que tem o nome, eles deram Ctrl+C, Ctrl+V e esqueceram de mudar o nome da cidade. Então você pega para ler, tá com o nome da outra cidade que deu Ctrl+C, Ctrl+V. Que coisa vergonhosa, né? E aí, então, na verdade, é isso que a gente tem que estabelecer. Porque o que funciona para Itapetininga, de repente, não funciona em São Pedro. Então, esse plano diretor tem que ser levado muito a sério, porque o plano é o plano de ação dos próximos anos da cidade. Então, não dá para ser Ctrl+C, Ctrl+V. Nunca. E a observação do plano diretor, pela grande população, pela maioria, 99% da população, é um plano que foi composto para atender uma obrigação do Estado. E nós queríamos reverter isso. Eu acho que o plano diretor, do mesmo jeito que a Constituição nos dá obrigação de sabê-la, o plano diretor todo mundo ia saber, porque a hora que exige-se alguma coisa, tem que estar por dentro do que é aquilo lá. E nós discutimos
isso dizendo o seguinte: se não concorda com o plano diretor, vamos participar. E aí nós podemos mudar através da mudança da lei do plano diretor. O Código de Obras, o Código de Obras, idem. O que o Wesley está falando esbarra um pouquinho no que o CREA exige. Hoje, por exemplo, o CREA tem uma qualidade de fiscalização excelente. E nós acolhemos os engenheiros e os arquitetos também. E algumas vezes, há uma carência de troca de informações entre o arquiteto e o engenheiro, quando o Wesley falou em estrutura, cálculo estrutural. E tudo isso vai com o cliente, vai com aquela dificuldade que o cliente tem de enxergar que ele pagando um projeto, ele economiza no futuro. Fica muito na mão do empreiteiro, mas eu acredito que o resultado final, eu nunca precisei provar nada, eu acho que a gente sabendo e o profissional vai conseguindo conquistar, na verdade, nós precisamos, vou voltar ao seu tema, nós precisamos trabalhar, eu até alavanquei aqui, você falou em calçadas, acessibilidade, a associação está presente no Conselho de Acessibilidade da cidade, certo? Os bueiros inteligentes, que é uma observação clássica, muito pertinente, quando os bueiros estão abertos, eu choro de ver, depois da seca, vem aquelas árvores, entope todos os bueiros, as pessoas não têm noção de manter os bueiros limpos. São coisas tão simples, não é, Sade? Que deixa a gente indignado. A gente estuda, vê projetos mirabolantes e coisas muito simples são deixadas passar. Olha, quando você asfalta uma rua, eu também trabalho de estrada, eu tenho muito critério na pavimentação. Primeiro, a pavimentação não tem sido feita com projetos adequados em todas as cidades do Brasil. Elas são feitas conforme o dinheiro dá. E aí elas não contemplam as guias, sarjetas, as calçadas. E os bueiros são feitos com aqueles ferros torcidos que a pessoa, quando abre o carro e pisa naquilo lá, quebra a perna ou enche de água. É um horror, é um horror. Então, é um horror. A pavimentação é que deveria receber esse conjunto de calçada, bueiros, guia e sarjeta. Por quê? Porque não pode ser independente. É um pavimento público. É um conjunto só, calçada. Então, se fala em guias que tem 5 centímetros de tanto asfalto que puseram em cima. A hora que chove, entra água dentro da casa ou as pessoas andam dentro da água. Ou seja, também as calçadas não aguentam. Porque e a arborização urbana, então, Saad, dá vontade de chorar a arborização urbana. O que eles fazem com as árvores? Eles colocam cimento até socar a árvore assim, aí a raiz não tem como respirar, quebra a calçada. Aí quebra a calçada, eles querem tirar a árvore. Escolhem a espécie errada, plantam de maneira errada e a culpada é a árvore. Eu não me conformo. É incrível isso. É uma coisa que não me conformo também. Fora projetos que hoje tem, não sei qual é a companhia de vocês aí, a CPFL, que é o que nós temos aqui. Gente, não tem coisa mais horrível no Brasil do que a fiação pública. Enceia as nossas cidades aquilo. Aí eles querem tirar a árvore, as árvores que são grandes, porque tá mexendo no fio, mas não querem mudar a fiação para multiplexado, que é aquele de um fio só mais alto. Não, eles querem tirar a árvore e plantar arbustos. É uma coisa que, meu Deus, não é possível. A gente precisa... Alguma coisa está acontecendo, porque a gente estuda e daí, na prática, a teoria é outra. Não está coerente. Inclusive, Wesley, eles são concessionários, né? Sim, sim. Se são concessionários, tem que seguir a lei. Tem que seguir o que a prefeita determina. Né, Valesca? Não há condições de você podar a cidade inteira, certo? E não receber, em troca, pelo menos um projeto de iluminação
e energia diferenciada para o futuro. Porque exatamente. a gente só corta a árvore e não contempla. Aí a árvore também, nós temos cidade muito pequena, muito antiga, nós temos árvores muito grandes inibindo a acessibilidade. O CONDEMA nosso é muito atuante. O Dr. Décio é o presidente, é engenheiro agrônomo, daqueles das antigas, formado em Piracicaba. Ele tem um carinho especial por isso. Nós acolhemos e somamos com ele. Toda semana tem projetos para analisar e toda semana despacha. Não para projeto aqui. Que legal, um dia eu vou participar aí do CONDEMA de Itapetininga para conhecer os projetos, hein, Saad? Seria um prazer imenso e eu acredito que você vai receber do Dr. Décio, que também conhece esse pessoal todo, um convite para participar com a gente e dar uma palestra para nós. Vou sim, pode me chamar que eu estou à disposição. Isso que você tocou, Saad, da cidade digital, as pessoas têm muito essa percepção. Quando eu falo de cidade inteligente, eles já acham que é aquela cidade totalmente tecnológica. E, na verdade, a tecnologia ela faz parte, sim. Só que ela faz parte lá no pilar, só naquele pilar da cidade eficiente. A tecnologia tem que melhorar a eficiência do serviço. Mas o objetivo da cidade inteligente é a melhoria da qualidade de vida do cidadão. Esse é o objetivo de melhorar as nossas cidades. Eles imaginam que a cidade inteligente seja o Vale do Silício, né? Então, a segunda questão, a terceira, a quarta que você colocou, canteiro de obra, viu, Wesley? Canteiro de obra, eu tinha mania, quando fazia obra, de separar canteiro de obra. A primeira observação que eu fazia era canteiro de obra. Pedra, areia, ferro, para não enferrujar, onde guardar o cimento, onde guardar o material que sobra das obras, a retirada. E eu acho que isso pode realmente vir ser uma lei com uma cartilha, ordenando e como deve ser feito, porque o desperdício é muito grande, o descarte é muito grande e tem muita gente que aproveita e joga em terrenos abertos, vazios, que estão lá vazios por alguma circunstância, mas não estão poluídos. Eles têm grama, eles têm mato, que não é poluição nenhuma, mas joga-se entulho que cria escorpião e assim por diante. Você sabe, né, Saad, que tem uma grande discussão que o grande disseminador de escorpião que aumentou muito nas cidades foram as caçambas, né? Porque é jogado tudo de qualquer jeito e aí disseminou o escorpião, que aumentou bastante aqui na nossa cidade, diversas cidades, fora a procedência da madeira utilizada na construção civil, que às vezes a cidade não exige o CAD de madeiras, não tem lá o CAD de madeiras e você não sabe a procedência, se aquela madeira, qual que é se ela é nativa, se ela é exótica. De uma certa maneira, essa área aí é acolhida aqui em Itapetininga, só que existem obras clandestinas, que não tem nem engenheiro, nem projeto, nem nada, fazem do jeito que querem, e como todo mundo passa a mão na cabeça por ser eleitor, e acaba prejudicando a própria pessoa, o próprio local, certo? Então, você vê construções avançando nas áreas ambientais, nas áreas de preservação, nas áreas de risco, e aí, quando chove, quando tem a Defesa Civil, nós fazemos assento também na Defesa Civil, embora ultimamente não tenha sido chamado, ainda bem, porque não tem tragédias, mas o conceito é proteger antes da época perigosa. Prevenir para não remediar, né? Nós entendemos um pouquinho de prevenção, né? O engenheiro está prestando... Com certeza. Deveria, né, Saad? Nós deveríamos, pelo menos. E a gente faz essa ênfase à Defesa Civil para que nos procure, para a gente, antes do aterro rolar, antes de matar alguém, antes de a pessoa construir em área de risco, sabe? Eu estou falando, mas nós somos bem acolhidos com a prefeita atual aí, viu? Sempre fomos bem recebidos pelos prefeitos. Eu escuto falar muito da prefeita de Itapetininga, é uma mulher bem forte, tenho vontade de conhecê-la, inclusive.
Isso, ela é muito Admiro as antenada. prefeitas por aí. Nós ganhamos aí uma mulher com sem aquela, ela não tinha experiência administrativa, mas ela praticou, ela hoje olha, ela é um exemplo para as mulheres de como entrar na política e como entrar e fazer bem feito. Ela atende todo mundo. É evidente que nunca a população vai estar satisfeita, porque há enganos. Ela tem secretarias, ela tem funcionários, mas Claro. a ideia dela me parece muito boa. E é aquela história, ela está no segundo ano de mandato e ela tem percorrido tudo, sabe? Ela ouve a associação, ouve as outras entidades e ela aceita esses exemplos que você deu. Você falou aí em farmácia viva. Achei fantástico eu colocar. Nós temos um CAPS em Itapetininga, certo? Vou levar para ela, porque isso, Se além de vocês melhorar. quiserem, Saad, eu posso inclusive auxiliar vocês na implantação dessa farmácia e ajudar a elaboração da cartilha com a participação da Associação de Itapetininga e dos profissionais aí da cidade. Ótimo, eu vou levar para a prefeita essa ideia. Não custa caro, ela vai entreter as pessoas e vai trazer um resultado saudável e onde saúde e mente vão trabalhar junto. Com certeza, são projetos sustentáveis, projetos inteligentes que traz qualidade de vida para o cidadão, é isso que a gente tem que buscar. E a tecnologia, a gente vai lá na universidade e fala assim para os alunos, agora vocês desenvolvem aqui um aplicativo para a gente entrar no celular e ver qual chá tem disponível lá na nossa farmácia viva. Está resolvido. Está resolvido. Eu acho que o Saad vai ser prefeito de Itapetininga, viu? Não, já está fazendo a pré-candidatura. Eu acho que vai ser prefeito, hein? Viu, Fábio? Já nem me recebe mais lá. Eu tenho esse trânsito todo porque eu nunca quis ser político, e por isso que eu participo e eu recebo bem recebido. Outra coisa, querida, você falou em escolas e jardins funcionais em escolas. Fantástica a ideia, sabe? Então, eu gostaria, eu estou meio sem bateria, mas tudo bem, vai dar para alcançar. Eu gostaria também de trabalhar com isso e levar para a prefeita. Continuando, para não tomar muito tempo, composteiras coletivas, e eu acho que dá para fazer muito bem. As fazendas urbanas, eu sempre achei lindo esse projeto, sabe? Cidades grandes que trabalham com isso, certo? O que você falou também do atendimento das pequenos agricultores, a prefeita faz isso, tem um lugar que eles fazem feirinha, certo? Já atendendo essa classificação deles, elevando o nível, trazendo o produto direto e colocando eles em frente e valorizando o que a gente chama de agricultura familiar aqui na nossa cidade. Eu não sei mais o que acrescentar, porque você falou tanta coisa aqui, recuperação de matas. Falei demais, né, Sá? Não, querida, não, atingiu tudo. Município Verde e Azul. O Condema, através do Décio, os componentes da diretoria, estão trabalhando direto com a prefeitura, trabalhando no município Verde e Azul, já há anos, para conseguir que a cidade se classifique e tenha um retorno ambiental sobre isso. Querida, eu acho que eu vou deixar aí vocês falando mais, pedindo mais perguntas, porque eu tomei mais tempo do que devia e ainda por cima eu só tenho enriquecido com a sua palestra e eu quero ouvir também os demais, né, Fábio? Por enquanto, depois no final a gente conversa de novo, viu, querida? Tá bom, Obrigado, Valesca. Eu acho que não sei se alguém mais tem alguma pergunta, senão a gente já vai para os finalmente, né? Agradecer, se me permitem, agradecer ao Saad pelas explicações, passar mais conhecimento para a gente, pela experiência que ele já tem na área de engenharia. Obrigado pela explicação mais uma vez, obrigado a Valesca pela palestra, uma excelente palestra. Muito obrigado.
Eu que agradeço a presença de vocês. Desculpa se eu me alonguei muito, mas é que eu adoro falar disso, então vocês podem me chamar que eu fico horas falando. Obrigado. Muito bem. Eu queria fazer uma retratação. No início eu falei que a Itapetininga fazia parte da Unocop. Na verdade, é da Unasp, né? Unasp. É da grande Unasp. Grande Eu gostaria... Então, ó, já estamos quase 9 horas. Eu gostaria de passar para a Valesca para fazer suas considerações finais. Depois eu volto faço os agradecimentos e passo para o nosso presidente Saad também para finalizar. Eu que agradeço aí o convite de vocês, espero ter colaborado, ter acendido a chama da transformação das cidades em vocês. E contem comigo, estou à disposição, podem me chamar pelo Instagram, pelo WhatsApp. E estamos juntos aí, vamos em frente por cidades mais humanas, eficientes, sustentáveis e inteligentes. Um beijão para todos e uma boa noite. Nossa, muito obrigado, Valesca. Lembrando a todos que este vídeo está sendo gravado, viu? A partir da segunda-feira vai estar disponibilizado para a associação, como também a Valesca se prontificou depois da apresentação também, a gente encaminhar para a associação, depois quem quiser ter acesso a esse conteúdo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que abrilhantaram esse evento. Eu sei que se a gente ficar aqui, a gente fica horas e horas conversando sobre esse assunto. E também é muito gostoso pegar um presidente como Saad, né? Que é um que transita, fala muito bem, trouxe os efeitos do teor da palestra, né? Para o dia a dia, com as ideias, não ficou só no escutando, vamos envolver a prefeitura, vamos fazer uma cidade melhor, vamos trazer melhor qualidade de vida para a população, vamos fazer que se torne realmente inteligente, né? E eu gostaria de agradecer imensamente toda a diretoria da Associação dos Engenheiros da região de Itapetininga, na pessoa do engenheiro José Antônio Saad, bem como a nossa amiga aí, Carla, que tem, como falo, né, o Saad é o braço direito aí da associação, e todos os colaboradores que se empenharam para a realização deste evento. Não esquecendo do nosso presidente do CREA São Paulo, né, o Vinícius Marques, que é responsável pela essa parceria, e também a Valesca por nos dar uma aula de cidade inteligente e sustentável nessa noite. Então, passo a palavra para as considerações finais e para fazer o fechamento para o nosso querido José Antônio Saad. É com você, Saad. Que bom que nós terminamos essa palestra, Valesca, com esse clima agradável, certo? Enchendo de luzes nossa cidade, nossos amigos que participaram, aqueles que vão, inclusive, nos ouvir no futuro, no site lá. Então, querida, nós agradecemos novamente a sua brilhante apresentação, o seu brilhante currículo, novinha, já cheia de projetos, essa ânsia enorme de transformação que deva contaminar todos nós, esse engenheiro aí, esse Wesley, esse pessoal novo que está carente de energia como você tem, e nos brinde sempre com palestras iguais a esta. Agradeço a sua presença, agradeço a sua presença virtual, nós queremos conhecê-la pessoalmente, se Deus quiser, ainda vou ter a oportunidade, você terá a oportunidade de conhecer a nossa pequena associação, pequena, grande associação, certo? Na região nossa, não é tão longe, e eu quero agradecer também ao presidente do CREA, que tem se mostrado um rapaz jovem, se mostrado atuante para conseguir com que todas as associações tenham essa oportunidade de ouvir esse pessoal que trabalha. Nós tivemos 2 palestras em sequência com 2 representantes do CREA que nos abrilhantaram, e o presidente do CREA tem facilitado a ferramenta própria para a associação prestigiar e receber as informações, prestigiar os nossos associados e receber as informações de vocês. Ao Fábio, por essa simpatia, essa colocação, ele deixa tudo mais fácil e a gente fica mais tranquilo e assistir a sua palestra.
Quero agradecer aos nossos associados, colaboradores, as pessoas que estão aqui nos ouvindo, das cidades que nós atingimos com a sua live, trazendo esse benefício e incorporando que nós não estamos parados. Nós estamos abertos de coração e tecnologia para recebê-los e a associação sempre aberta para isso. Quero agradecer a Carla, a Ju. A Carla fez um trabalho, sempre faz um trabalho pronto. Eu só não tenho nada para fazer, eu só tenho que falar e a Carla deixa tudo pronto. Ela é meu braço direito, realmente, e ela sempre gosta de trazer esse tipo de informação à associação e ela só enriquece com isso. Aos colaboradores, aos associados, as pessoas que nos estão dando o prazer de ouvir a palestra da Valesca hoje e ter o prazer de conhecê-la, porque um currículo desse, uma pessoa tão nova, é um privilégio para a gente estar ouvindo. Agradecer a todos e que Deus abençoe a todos vocês e que nós possamos tê-la novamente numa palestra no futuro, querida. Obrigado. Muito obrigada, Saad. Obrigado. Até a próxima. Até mais. Tchau. Até a próxima. Tchau. Certificados liberados. Tchau.